Para a aula de hoje, eu estou recebendo aqui a Helena, que é super bonita, tem esse rosto incrível, torna o meu trabalho muito fácil. Mas qual é a característica principal que a gente vai estar atento? Cabelo extremamente fino e muito longo. Então a gente vai aproveitar para desmistificar algumas coisas sobre cabelos finos, né? Como lidar com essa questão, o que pode ser feito e os cuidados que a gente precisa ter também. Você acompanha comigo a partir de agora. O que eu noto aqui, tá? Até aqui ele vem com uma concentração bem visível, a partir daqui ele perde. Né? Se você me fala assim, faz o que você quiser, eu tiraria toda essa parte. Se você não está preparada, a gente trabalha, sabe? Mas assim, aí não digo nem dessa vez, mas aos pouquinhos você pode ir limpando isso aqui até trabalhar ele nessa região e, claro, ir deixando ele crescer, né? Então você acha que a gente pode começar por aqui, ó? Vamos embora, vamos marcar ele aqui, e daqui eu não ultrapasso, tá? Então a partir de agora, esse é um exemplo, eu já tinha falado isso outras vezes, mas fazer isso que eu falei, né? Combinar com o seu cliente até onde ele está disposto a ir emocionalmente, fazer esse trabalho de parceria, eu acho que é super importante para você, Helena, mas para a gente também, né? Porque uma das coisas mais frustrantes que acontece na minha área é quando o cliente fala assim, puxa, eu gostei, mas tirou demais, nossa! Falando sobre técnica, aqui eu preciso de toda a densidade da parte de trás. Então a ideia de colocar, por exemplo, movimento ou camadas, ela até é possível, mas se isso acontecer, você vai precisar usar uma região muito pequena do crânio. Então, para recapitular esse ponto, é o seguinte, quanto mais cabelo a pessoa tem, maior a área em que você pode brincar com leveza, textura ou camadas. Quanto mais fino o cabelo, mais estreito esse campo deve ser. Então vou mostrar isso para você. Como o cabelo é fino, claro, a gente pode sim romantizar e trabalhar 1 milhão de sessões, mas não é necessário. O cabelo da Helena é super liso, ele é bem fino também, então ó, eu vou cortar toda a parte de trás numa única sessão. Então eu penso o seguinte, esse trabalho vale menos por ser simples? Às vezes não. Eu acho que às vezes é bem o contrário, né? Como o cabelo longo é um fator importante para a Helena, então ter esse cuidado, demonstrar o quanto vai ficar, acompanhar esse processo, explicar os porquês e paraquês, vai fazer muita diferença na experiência do cliente. Então tá aqui, ó, toda a parte de trás foi trabalhada com a técnica de linha. E eu vou mostrar para você essa ideia de criar um mínimo de movimento numa área super restrita aqui da coroa. Então eu vou trabalhar em forma de estrela, quantidade de cabelo mínima, ou seja, olha, eu vou ter menos peso, mais peso, menos peso, mais peso, menos peso. E esses fiozinhos aqui, a gente vai cortar eles tracionando para cima. Então, por incrível que pareça, esses 3 dedos que vão ser tirados podem parecer pouco, mas olha, acompanha comigo agora a descida para você entender o que vai acontecer. Tá vendo essa diferença de comprimento? Ó? Vai dar aproximadamente uns 3, talvez 4 dedinhos aqui do perímetro. A gente consegue gerar um pouco de bagunça, uma diferença. Como você viu a imagem que está nos servindo como inspiração, esse é um look que tem uma identidade mais rock, assim, ao invés de só comprido, né? Ele tem um ar mais divertido, especialmente com a presença da franja. Então acho que vai ser legal pra gente, né? E gerar o máximo de comprimento que for possível, sem tirar mais do que você está preparada. A gente vai trazer essa mesma ideia para as laterais. Então aqui o procedimento é bastante simples também. Eu estou usando a parte de trás como guia e vou integrar a parte da frente. Então uma coisa para você estar atento é que quanto mais fios chegarem até embaixo, mais peso eu tenho. Então quem gosta de cabelo comprido, cria aquele perímetro bonito, quando ela joga para frente, de ter cabelo mesmo aparente. Então esse é um cuidado importante que a gente pode fazer. Ao mesmo tempo,
Tem dois elementos interessantes nesse corte. Nós temos um pouquinho de movimento no contorno do rosto, algo que funciona bem. Pode ser feito com o cabelo da Helena, mas a gente precisa ter extremo cuidado com densidade. E ainda uma franja. Então, para isso, eu vou te propor o seguinte, ó. Esse é o tipo do procedimento que eu prefiro fazer com o cabelo seco. Galera, dica de secagem, ó. Para franja, o melhor jeito, o jeito que eu mais gosto, secagem com pente, tá? Porque ela vai sempre gerar um efeito super reto, muito claro, para a gente poder tomar boas decisões. Então, olha só, fluxo do ar para frente e o pente com as cerdas ao contrário, você vai reparar agora. Ó, com essa profundidade de franja, eu já começo a ter uma ideia do quanto eu posso pensar em termos de densidade, né? Se essa maior ou menor quantidade. Para as laterais, eu gosto muito de usar a raquete, vou te mostrar agora. Para mim, é a melhor secagem, porque ela também não cria uma situação falsa. Você vai ver exatamente o que você pode contar e gerar muito controle na hora de fazer esse movimento proposto para o contorno do rosto. Com esse painel bem organizado, eu posso checar, inclusive, olha só, linha de perímetro, né, o comprimento dos dois lados e buscar o máximo de simetria para isso. Então eu posso trabalhar com essa tranquilidade para buscar esses detalhes que vão fazer muita diferença num cabelo como o da Helena. Olha só, falando de movimento agora de contorno de rosto, né, os face framing, pode ver que ele vem com força até aqui e a partir daqui, ó, ele perde potência nessa região. Então a gente pode aproveitar para colocar esse nosso estímulo exatamente aí. Então, sem rasgar, tesoura no sentido do fio, eu vou fechar e fazer isso novamente e de novo. Então aqui, ó, eu não abro mão de uma quantidade de cabelo grande, não vai me prejudicar a densidade dessa região que toda mulher de cabelo longo gosta de, ao colocar os cabelos para frente, sentir que tem peso, que tem potência nessa região. Ao mesmo tempo, eu crio um efeito arredondado e muito respeitoso durante o processo. Normalmente quem tem cabelo fino, nem sei se é o seu caso, a gente não conversou sobre isso, Helena, mas muita gente tem histórias assim Tem histórias para contar, sabe? Por exemplo, foi num lugar, combinou-se de tirar X, mas tirou-se Y, sabe? Ou o cabelo é muito fino, então as pessoas sentem assim, preteridas, sabe? Como se fosse assim, o cara não fez nada e... Eu não sei se já aconteceu alguma coisa alguma coisa que tu queiras compartilhar, se tens alguma história desse tipo. Parece que ele, como tem pouco cabelo, dependendo de quanto ele tira, faz bastante diferença. Assim, sim, né? Sim. Mesmo que eu fale com tantos dedos, por o cabelo ser fino e ter pouco, sempre parece que é mais do que realmente. Você já viu um meme que tem de cabeleireiro assim, ó, quanto é 2 dedos para mim e para o meu cabeleireiro? A diferença? Sim. Yo. Então Deus me ajude que isso não aconteça hoje, que eu quero você bem sorridente no depois. Agora vamos falar da franja. Ó, um ponto para a gente analisar junto. Como ela vem usando, ele estava comprido, ele está dividido no meio, durante alguns dias isso aqui vai acontecer, tá, Helena? Ele quer ficar nesse jeitinho aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou umedecer ele um pouquinho aqui, vou brigar contra essa tendência e você me ajuda com isso, tá? Tipo assim, ó, quando você secar ele, já vai lutando contra essa tendência de dividir no meio, que ainda vai ser forte durante alguns dias, tá? O cabelo tem muito essa questão assim de memória, né? Como ele recebeu esse estímulo durante um bom tempo, ele precisa de um tempinho para esquecer. Então eu vou secar ele novamente, tentando brigar contra essa tendência dele dividir bem no meio.
Bem onde está seu juízo, você viu? Aqui é onde tem o maior juízo concentrado. Tá maravilha. Preparada, Helena? Sim. Para isso, gente, acaba sendo um detalhe para todos os cortadores, né? Mão trêmula durante manobras como essa. Então, eu venho propondo sempre o princípio da ancoragem. Olha o que está fazendo o meu dedo anular e médio da mão esquerda. Eu apoiei no crânio da Helena. Então, agora o meu pente fica imóvel. E aí eu posso, com muito mais tranquilidade, fazer uma cópia de como está o pente. Né? A gente ainda vai ter que lutar contra essa abertura de franja por uns dias, mas não tem nada, a gente já vai colocar a franja do jeito que a gente quer. E aí depois a Dai vai estilizar ele para mim, a gente vai vendo as possibilidades juntos. Mas tá vendo, esses dedos aqui, ó, tem uma função essencial. Deixar a minha seção paradinha para eu poder cortar sem pressa. Essa é uma dica que os alunos costumam gostar muito em sala de aula, porque muitos e muitos cabeleireiros têm dúvidas com isso. Assim, o corte de franja sempre é uma questão, o cabeleireiro para de respirar, ele também fica desconfortável, ele fica ansioso também. Então o processo da ancoragem com esses dedos aqui da mão do pente ajudam demais. O que a gente vai fazer agora, Helena? Vamos secar ele bem bonito. E a gente vai ver junto e claro, né? Mesmo ele estilizado, a gente pode ainda ver detalhes, alguma coisa, por exemplo, se você gosta dessa moldura de rosto, quiser ampliar um pouco mais, a gente precisa ter responsabilidade quando faz isso, para a gente não perder fios no contorno da parte de trás, para ele não ficar fino demais, né? Mas eu te ajudo nessas decisões também, tá? Ó, tá aqui a Helena, tenho certeza que a arquitetura vai estar melhor defendida agora, muito gata, tem esses olhos incríveis. E o cabelo, o principal é essa questão, né? A gente conseguir, claro, nesse momento foi usado o Babyliss, mas a gente conseguir não deixar ele transparente, ele frágil demais. Então aquilo que a gente observou no começo do corte, a fragilidade de pontas, ela foi bem corajosa hoje, tirou um pedaço grande, mas eu acho que foi super pro bem, porque a gente consegue mais força nessas pontas e esse movimento circular de contorno de rosto. Lembra, galera, que não importa o quanto saia, mas sim o que fica, e esse tanto que fica precisa fazer sentido com o seu cliente, com o momento de vida que ele está passando, com o cabelo que ele está a fim de buscar. Então, nesse sentido, a gente passa a ser um apoio para visual, para a construção de novas histórias, né? Isso faz muito bem.